Então eu quero te convidar, se você puder ficar em pé um pouco, novamente, né? Abre a sua Bíblia lá em Levítico 19, vamos estar lendo os versículos 1 e 2. Levítico 19, 1 e 2. Vamos ler então? Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Vamos ler novamente o verso 2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Pode parecer um chavão, um rótulo. Eu digo isso porque geralmente, muitas vezes, a santidade está associada a trajes, está associada a atividades religiosas. Em alguns círculos está associada ao tipo de frequência com que você ora, ou a frequência com que você vai ao templo. Então, o conceito de santidade tem sido deturpado, tem sido violado, tem sido desrespeitado, tem sido banalizado, tem sido desprezado pela igreja contemporânea, em detrimento ao mundo. A igreja do Senhor, que se diz santa, a noiva, que tem que ser adornada, tem que ser seus trajes santos, puros, brancos, alvos, ter manchado os seus vestidos, as suas vestes, com tudo aquilo que desagrada a Deus. E é impossível gerar um povo comprometido, jovens comprometidos, homens e mulheres, crianças, adolescentes comprometidos com o reino, se você não conhece aquele que é o Senhor do reino, que é o Santo dos Santos. Então, no contexto que nós vivemos, quando se fala em santidade, pode-se vir à mente traje, pode vir-se à mente nominalismo, né? Legalismo, uma série de regras. Eu não quero ser crente porque crente não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, crente não pode aquilo, crente não faz isso, não faz aquilo. E aí torna-se um farisaísmo exacerbado. Mas talvez todos vocês já saibam o conceito de santidade, porque vocês já ouviram bastante. No Velho Testamento, no texto que a gente está tratando, geralmente está associado a consagrado, separado, dedicado a Deus. Mas a pergunta que eu faço: será que nós, como igreja, nós que estamos aqui, estamos cientes da nossa responsabilidade para com esse Deus que é santo e que nós professamos? Eu recordo-me muito bem, não vou esquecer a data, mas há uns 40 anos atrás, ou uns 40, não, menos, né? Uns 25 anos atrás, eu tinha vergonha de andar com a Bíblia na mão. Eu comprei, na época, quando morava no meu estado, na minha cidade, uma Bíblia muito pequena. Então eu saía de casa e punha no bolso a Bíblia para ir para a igreja, porque os vizinhos sabiam qual era o meu mau testemunho. Porque a minha intenção era sair da igreja, ia para as boates, já ia tomar 1, 2, 3, às vezes eu voltava para casa 2 dias depois. E esse era o meu conceito de santidade. Esse termo santo aparece na Bíblia cerca de 600 vezes. Mas o sentido dele também tem o sentido de ser moralmente irrepreensível, que não é passível de repreensão, uma moral irrepreensível. E, portanto, consagrado a Deus. Nesse texto que nós lemos acima, Deus dá uma ordem ao povo através de Moisés, uma ordem expressa, e fica muito claro que não foi um convite. Deus não negocia a santidade dele. Deus não passa a mão em cabeça de filho
Ao contrário de nós, quando nossos filhos fazem alguma coisa errada, nós passamos a mão, fechamos os olhos às vezes. Deus não passa a mão na cabeça dos seus filhos. A Bíblia diz que Ele disciplina porque Ele ama. Mas esse texto, pequenos versículos que nós lemos, trazem para a gente, eu quero trazer 2 lições apenas sobre ele é muito rico, mas eu quero associá-lo também a 1 Pedro. Depois nós vou trazer algumas coisas relacionadas a 1 Pedro 1, 13 a 15. Mas a primeira lição que esse texto traz para a gente é que a santidade, ela tem que ser integral. Ela não é parcial. A santidade que Deus exige de nós, da sua igreja, da sua noiva, é que ela seja absolutamente santa. Obrigado, meu irmão. Deus não aceita metade. Há muito tempo atrás eu li um artigo que falava justamente isso. Deus não recebe restos. Deus não recebe restos. Deus não é porco. E tem muito porco que é mais luxuoso, né? Luxento, né? Porque tem porcos que comem ração, não comem. Deus não recebe restos. Se Deus não tiver tudo de você, Ele não tem nada. Mas o que se passa na cabeça dos cristãos hoje em dia é que eles podem dar metade de si para Deus. Que tem áreas da vida deles que Deus não pode entrar. Até aqui o Senhor pode ir. A partir daqui é comigo. Infelizmente nós temos vivido isso. Tem havido uma relativização da fé. Relativização da fé, melhor. E isso é muito preocupante. Não há dúvida de que Deus está falando de uma santidade integral. Ou seja, uma santidade que inclui domínio sobre corpo e alma, vontades, hábitos e pensamentos. Aliás, os nossos pensamentos são tão importantes para Deus quanto as nossas ações. Portanto, são absolutamente conhecidos por Ele. Isso é muito fácil de ver no Salmo 139, no verso de 1 a 4. É impossível alguém ser comprometido com o reino sem ser comprometido integralmente com a santidade. Não existe fogo de palha. E é muito comum, eu estou dizendo isso, nós estamos no ambiente de retiro, é muito comum nos retiros, os jovens se quebrantar, o jovem está muito sensível à oração, né? Se reunirem para orar. Eu lembro da minha época de retiro, há muitos anos atrás, na minha cidade, que os primeiros retiros havia um movimento para oração, os jovens orando num canto, outros orando no outro, e alguns queriam amanhecer orando. E passava-se o período do retiro, algumas semanas depois, tudo aquilo que havia sido vivido fervorosamente ali, já havia se extirpado. Na mesma intensidade que aquilo foi gerado, que aquilo foi vivido, a mesma intensidade aquilo acabou. E é um grande perigo. Nós que estamos aqui nesse retiro, vocês que participaram já de vários retiros, viver esse momento de afã pelas coisas de Deus. Eu quero ser santo. Ou cantar, dizer, não, eu quero me comprometer, eu quero viver isso, eu quero viver o reino. Mas passou 1 semana, 2 semanas, você volta a praticar tudo aquilo que desagrada a Deus. Ou você volta a fazer aquilo que você antes do retiro praticava. Quero te fazer uma pergunta nessa noite. Uma das perguntas que eu vou te fazer. O que tem ocupado o teu pensamento? E o que tem ocupado o teu pensamento tem agradado a Deus ou tem ofendido a santidade de Deus? Se nessa noite fosse exibido aqui no telão os nossos pensamentos, o que ia passar aqui? O que nós iríamos ver? Eu recordo-me de uma frase de um pastor numa igreja, na época, em Macapá, e na escola dominical, e ele chegou de chinelo, bermuda na escola dominical, foi para o púlpito, né? Ele disse, cara, presbiteriano de chinelo, de bermuda. Na época eu era mais tradicional do que o tradicional. E ele disse algo que na época me impactou pela forma como ele falou, mas hoje eu entendo o que ele falou. Ele falou assim: se você está aqui
só de corpo e a tua mente está longe, você está pensando, você deveria saber o que está fazendo, está na praia comendo um camarão e tomando sua cerveja, porque você está aqui só de corpo presente. E aquilo eu fiquei pensando, como é que o cara fala isso no púlpito, meu? Hoje eu entendo. Porque se nossos pensamentos fossem exibidos, se nós tivéssemos condições, a possibilidade de sermos oniscientes e ver o que está no coração de cada um de nós, como Deus vê, talvez nós ficássemos envergonhados, nós quiséssemos até correr daqui, com medo daquilo que os irmãos iam ver. Aquilo que nós fazemos em oculto fosse revelado. Aquilo que nós fazemos no banheiro fosse revelado. Aquilo que nós fazemos na ausência de nossas esposas fosse revelado. Aquilo que nós fazemos na ausência de nossos pais fosse revelado. Imaginem a cena. É por isso que Pedro, em 1 Pedro 1,13, na parte A, vai dizer, olha, estejam mentalmente preparados. Pedro estava escrevendo para os eleitos. Está escrevendo para a igreja, para nós. Vocês têm que estar preparados. O pecado não começa na ação, o pecado começa na mente. Jesus falou, foi dito, não adulterarás, mas eu digo para vocês, aquele que olhar para uma mulher, com um olhar impuro, já pecou com ela. Com a intenção impura, já pecou com ela, já adulterou com ela. Só para ilustrar, eu lembro de alguns anos, nós fizemos um congresso numa praia em Belém do Pará, numa igreja do presbiteriano de Macapá, nós fomos, e tinha um colega nosso que ele dizia assim, cara, quando eu for para a praia eu vou usar uma tábua nos olhos para não ver as meninas de biquíni, né? Então eu vou encobrir como se fosse possível, né? Se a intenção do coração dele já era. E às vezes nós fazemos assim. Nós colocamos máscaras para ninguém ver. Nós nos vestimos de santidade para ninguém ver quem nós somos. Está cheio de pessoas vivendo assim nas igrejas, querendo ser comprometida, mas sendo totalmente descompromissadas com Deus. Comprometida com o trabalho, comprometida com as atividades da igreja. Não perde o culto. Não perde uma atividade da igreja. Né? Mas não tem compromisso com o rei. Nunca se pipou dele. Porque quando sai daquele ambiente, ele vai fazer tudo que desagrada ao rei. Portanto, é impossível gerar um coração comprometido com o reino se a santidade não for perseguida, não for desejada, não for buscada, não for vivida. Deus não quer você particionado. Não quer parte de você. Deus quer você. Recordo num texto, o jovem rico procura o Senhor, e ele diz, mestre, faz uma pergunta chave, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus faz uma das perguntas que Jesus fez, uma foi bem tocante, foi na ferida. Vende o que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. E diz o texto que ele saiu triste, porque era dono de muitas posses. O que Deus pede para você? O que Deus está pedindo para você largar por causa dele? O que está em você que precisa ser abandonado? Geralmente nós fazemos orações, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, tu sabes. Lógico que ele sabe. Davi foi um cara homicida, foi um cara adúltero, mas algo que ele dizia, Senhor, pequei contra ti somente. Não afaste de mim o teu espírito. Os meus ossos envelheceram, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E depois dele confessei o meu pecado, e minha transgressão já não mais escondi. E aí sentiu-se livre. E nós precisamos ter essa atitude. Às vezes nós citamos Davi, nós olhamos para Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas era um cara que ele dava nome aos bois, né? Ele tinha temor a Deus. Ele pecava, mas ele confessava o pecado. Nós precisamos ter essa atitude.
Nós precisamos parar de ser religiosos ou ultra-religiosos e sermos santos. Não é isso que devemos ser? O que as pessoas da nossa família, as pessoas da nossa casa, nossos familiares, quando olham para nós, veem? Quem é você no recôndito do seu lar? Quem é você longe dos seus pastores, longe da escola, longe da igreja? Quem é você na faculdade, no seu trabalho? Quem é você quando está guiando, quando está dirigindo no trânsito? Teve um caso de um filho que denunciou o pai, um pai que era inclusive pastor, pelo excesso de pornografia acessada. Um filho. E aí, nós podemos dizer assim, puxa cara, mas esse não é o meu problema. Eu não tenho problema com pornografia. Mas você mente, você fofoca, você corta os seus irmãos por trás, na frente se abraça e por trás você já mete o punhal. Você rouba o Senhor, né? Você maquina. Que tipo de relacionamento? Como é o teu relacionamento com tua namorada, com tua noiva? O mundo diz que você tem que fazer o test drive, não é isso que o mundo diz? Porque se der certo, se o negócio pegar bem, beleza, é essa. Senão você passa em frente. Não é assim que o mundo faz? Fazer o teste, tem que fazer o teste. Ou então faz a pergunta clave, né? Pergunta-chave. O moço faz para a moça: me prova que você me ama. E essa pergunta ele não está pedindo para ela fazer uma poesia declarando o amor dela. Ele está dizendo para ela se deitar com ele, manter relações sexuais com ele. Jesus, no Sermão do Monte, ele citou isso, né? Se você olhou para uma mulher, você já pecou com ela, cara. Se você olhou para uma mulher com intenção impura, você já pecou. Não tem jeito. Mateus 15, 19 e 20 diz o seguinte: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contaminam. É do coração. Portanto, aquilo que você externa pode retratar uma realidade não vivida internamente. Quem é santo, quem vive a santidade, quem está buscando a santidade, as suas atitudes, ele vai externar atitudes que são próprias de alguém que vive em santidade. É por isso que no Salmos vai dizer assim: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. E o salmista diz ainda: sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. É do nosso coração. É do coração que vem os maus desígnios, os maus pensamentos, né? Os maus pensamentos, os desejos, as vontades afloradas. E muitas vezes a gente vive nesse dilema: consumar ou não consumar. Mas você já consumou. Você já praticou o ato na sua mente. Teve um caso de um rapaz numa nossa igreja no Amapá. E certa vez um rapaz tinha recém-casado, viajou com a esposa e o convidou para dormir na casa dele, cuidar da casa, que era um bairro meio perigoso. E quando esse rapaz voltou de viagem, chegou a conta telefônica, uma quantidade imensa de ligações estrangeiras, internacionais. E o rapaz foi ver, analisar que tipo de ligação era essa. Adivinhe para onde eram essas ligações?
Alguém pode chutar aí se quiser. Telesexo, né? Aquelas ligações para as garotas de programa, né? Muitas ligações. O mesmo rapaz, a mesma coisa fez na casa de uma outra pessoa. E teve um outro ainda que, pastores, geralmente ele tinha a chave da igreja, e ele, às vezes, dormia na igreja, e numa dessas vezes ele ligou o ar-condicionado da sala das crianças, do berçário, e levou sua namorada para essa sala. Como ter relações com ela na sala, no berçário das crianças. E a sua mãe, ele foi disciplinado, logicamente, mas sua mãe, mesmo assim, ainda questionou o conselho da igreja na época, achando que eles estavam errados em punir o rapaz, em disciplinar o rapaz. Hoje essa mulher está desviada da igreja, vivendo uma vida, abandonou o marido, abandonou os filhos. E esse rapaz, parece-me que se consertou. São casos que eu estou citando para vocês que de repente eles externaram aquilo que estava no coração deles. Do coração procedem os maus desígnios. E é importante nós sabermos disso, nós estamos cientes de que é do nosso coração, da nossa mente que procedem os desejos. O desejo de nos prostituirmos, os desejos de nós satisfazermos coisas que nós não podemos fazer porque nós somos crentes. E está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. Não há como. Não tem como ser comprometido. Não tem como. Não encaixa. O jeito brasileiro não dá jeito. Não dá jeito. Você tem que tomar uma atitude. Você e eu temos que tomar uma atitude, criarmos vergonha na cara e abandonarmos o que está dentro do nosso coração de uma vez. Às vezes nós colocamos pecados como estimação, né? Meu pecadinho de estimação, desse ninguém mexe, porque me satisfaz. É o meu desafogo. Eu não posso ter relações sexuais com minha namorada, então eu vou desafogar de alguma forma, né? Nas Escrituras, o coração é figurativo, não se restringindo a ser a sede das afeições, das motivações, nem se limita ao intelecto. Entre os semitas, por exemplo, tudo que era peculiar do homem, tanto na categoria dos sentimentos como do intelecto e da vontade, era atribuído ao coração. Ele é a totalidade do homem interior, em contraste com a carne, que é o homem exterior e tangível. Portanto, a santidade não tem nada a ver com a aparência. O que quer dizer com isso? Quer dizer que aquilo que você manifestar tem que ser a expressão de uma realidade interna. É muito fácil mostrar aos outros aquilo que não somos no íntimo. Nossas igrejas estão cheias, né? Quando eu falo igreja, eu falo igreja de Cristo, de modo geral. Tem uma música do Luiz Arcanjo que eu gosto muito, que fala que só Deus vê, só Deus pode ver aquilo que os outros não podem ver. Quem é você quando ninguém vê, né? No teu quarto, no íntimo do teu quarto, quando você chega em casa, quando apagam-se as luzes, o palco. Quem é você além de domingo, né? Quem é você? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Quem sou eu além de domingo, quando eu estou ali levantando as minhas mãos? Quem sou eu quando baixo a cabeça na igreja, no templo, né? Abaixo a cabeça no templo e choro e volto para casa. Quem sou eu em casa? Será que aquela emoção que eu manifestei ali era fruto de uma realidade ou era uma encenação para mostrar aquilo que eu não sou, para que ninguém descubra o que eu sou? Teve um fato de um menininho que na sua casa seu pai batia na mãe, seu pai gritava com os filhos, com ele. Seu pai era profundamente violento, chamava palavrões, mas quando chegava na igreja,
era santo, pregava bonito, falava bonito, fazia até as pessoas chorarem com a palavra que ele dava. E alguém, certa feita, o menino sentou, alguém sentou ao lado desse menino, sentou na frente, muito triste, estava chorando, inclusive. E a pessoa que estava ao seu lado perguntou para ele: meu filho, por que você está chorando? Por que você está chorando? Aí disse: eu queria que meu pai, esse que está aqui, fosse meu pai que está em casa. Eu queria que esse que está aí, ó, esse não é o meu pai. Às vezes tem filhos que estão morrendo dentro de casa, porque o que eles estão recebendo dos pais, de nós pais, é um falso moralismo, uma religiosidade apenas externa, algo que mostra apenas um ritual sequencial, sem sentido muitas vezes. Porque quando nós estamos em casa com ele, quando nós estamos no convívio do lar, nós somos verdadeiros monstros. Nós nem sequer damos carinhos a eles, nós não damos atenção a eles, nem sequer nós aconselhamos a eles. Muitas vezes, nós como pastores, nós temos bastante conselhos para dar para as ovelhas, mas às vezes não temos conselho algum para dar para o filho, e é um perigo muito grande. Há pessoas, queridos, escravizadas pelos vícios, pornografia, mentira, fofoca, que sobem aos púlpitos para falar daquilo que não vivem, uma realidade utópica, sendo, portanto, mentirosos. Há pessoas embebidas em falso moralismo, tirando o cisco do olho dos outros, enquanto há uma trave no seu. Isaías capítulo 1 é um texto muito forte, porque Deus, é como se Deus estivesse externando todo o seu descontentamento, se é que pode usar a palavra dessa forma, com aquele povo. No verso 2 do capítulo 1, o Senhor chama eles de filhos revoltados. No verso 4, ele chama de nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, me abandonaram e desprezaram. No verso 5, cheios de ferimentos não tratados. No verso 13, no verso 11, Deus: parem de me oferecer holocaustos. No verso 13, suas reuniões estão cheias de iniquidade. E no verso 15, Deus faz assim: esconderei o meu rosto. Esconderei o rosto quando multiplicarem as orações de vocês. Estendendo as mãos, não as escutarei. O que será que nós ouviríamos de Deus acerca das nossas reuniões, do nosso culto individual, do nosso culto coletivo? O que Deus diria para mim e para você individualmente? O que Deus diria para nós, como coletivo, como corpo dele, chamado para ser santo? Como se Deus estivesse farto: estou farto de ouvir. Vocês, quando levantam as mãos sujas de sangue, seus malfeitores, seus corruptos, estou cansado, eu não ouvirei vocês. Muitas vezes Deus não ouve a oração daquele que vive na prática do pecado constante, daquele que pratica o pecado e não abandona. Deus não ouve. Muitas vezes nós praticamos tudo que desagrada a Deus, e nós vamos expressar, nós estamos no nosso culto coletivo, e nós levantamos mão, nós cantamos, por exemplo, as canções que nós cantamos aqui: serás sempre Deus, ou então a gente vai expressar: tudo que eu quero é ser santo, santo como tu. E Deus está dizendo: você quer ser santo nada. Você me abandona por coisas tão insignificantes que você acha que são mais importantes que eu. Quanta atenção você tem dado à minha palavra, que é vida. O salmista diz: examina a tua palavra dia e noite para não pecar contra ti. Às vezes a gente faz da Bíblia nosso livro de cabeceira não lido, ela só fica ali. Ou nós a lemos, mas não meditamos nela. Nós podemos citar textos de ponta a ponta. Em gincanas bíblicas nós podemos citar um a um, ganhar várias competições citando. Não é o meu caso. Mas
Na hora de você viver isso, você não vive, porque isso não faz parte da tua realidade. E esse tipo de pessoa não tem o mínimo de comprometimento com Deus. Ele pode ter comprometimento com a instituição, com o templo, com a placa, porque ele foi criado ali, porque ele foi ensinado aquilo, porque ele tem que viver aquilo, e ele está vivendo aquilo. Há casos de crianças na escola, por exemplo, crianças que olham para as outras e dizem: ah, você não é crente não. Crianças, você não é crente não. Desse jeito você é crente. Ou seja, ele está sendo doutrinado no farisaísmo, no legalismo. O que você tem passado, que valores você tem passado para o seu filho, para o seu neto? Que valores? O Senhor diz nas Escrituras: meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Mas o segundo tópico que eu disse que seria bem rápido, eu acho que eu estou sendo rápido, né? Espero, qualquer coisa o pastor Luiz me chama depois. A segunda lição a ser aprendida nessa noite é, além de ser a santidade ser integral e não parcial, não particionada, ela tem que refletir os preceitos morais de Deus e não os preceitos do mundo. No verso 14, parte B de 1 Pedro 1, diz o seguinte: ele diz à igreja: não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Uma coisa que a gente precisa ficar bem claro, uma frase que eu ouvi do pastor Heber Campos Júnior, que eu achei muito interessante. Deus não santifica a estrutura, Ele santifica pessoas. E pessoas santas podem operar reforma na estrutura. Eles podem transformar a estrutura, o ambiente da estrutura. Deus não santifica ambientes, Ele santifica pessoas. O ambiente vai ser transformado pela santidade que é vivida por você. E nós precisamos estar muito cientes disso, porque muitas vezes o que tem acontecido, nós temos vivido um chamado dualismo religioso. Ou seja, isso é secular, isso é sagrado. Né? Olha, eu sou santo, mas a minha vida profissional não tem nada a ver com a igreja, com Deus, não tem nada a ver. O que eu faço fora da igreja, ninguém tem nada a ver, é comigo e Deus. Lá em Lucas 9, 23 a 24, o Senhor, há 3 expressões muito interessantes. O Senhor vira para as pessoas e diz assim, diz para eles, muitas pessoas queriam seguir Jesus, e ele diz para elas, ele fala 3 coisas que são típicas de alguém que quer ser comprometido com o reino: negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e aí sim, segui-lo. Se você não fez as 2 primeiras, você não é um seguidor de Jesus, um verdadeiro seguidor. Você pode ser seguidor de alguém que segue Jesus. Você pode ser um twitteiro, né? Você pode ser um facebooker, né? Um youtuber, um seguidor de youtubers. Mas você não pode ser um seguidor de Jesus. Se você não, os 2 primeiros tópicos não serem vividos na tua vida, você não carregar a sua cruz, você não negar a si mesmo, seus desejos carnais, as suas vontades, essa ideia de fazer o que eu quero, eu faço o que eu quero, a vida é minha, a vida não te pertence, a vida Deus te deu, você está respirando graças a Ele. E tem muita gente que bate no peito e diz que eu sou o dono da minha vida e mando no meu nariz. Você não manda nem nada. Aquele que é filho de alguém, consecutivamente ele é gerado por ele, lógico. E certamente ele manifestará características que identificarão como quem o gerou. Assim, se fomos gerados, de fato gerados em Cristo, certamente manifestaremos o seu caráter santo em todo o nosso procedimento, como diz Pedro no verso 15 do capítulo 1. Em todo o vosso procedimento. Nós não devemos parar de mentir, por exemplo. Há muitas pessoas que podem pensar assim: não, vou parar de mentir porque senão eu não vou para o céu. Cara, eu tenho que parar de fazer isso, senão eu vou para o inferno. Ah, cara, eu
eu estou assistindo muita coisa que desagrada a Deus, eu vou parar porque senão eu vou, né? Mas nós não devemos parar de mentir, parar de fornicar, parar de praticar atos imorais para ir para o céu. Nós vamos parar de mentir porque Deus já nos deu o céu gratuitamente. A motivação de nós pararmos de mentir ou de praticar algo pecaminoso é por gratidão pelo que Deus nos deu. Essa frase é de Augusto Nicodemo, não é minha não. Mas muita gente enganada, que pratica, que faz as coisas escondidas. Não vou porque o irmão está ali, quando o irmão sair eu vou fazer. Cara, na hora apareceu igual a história de um irmão que saía da igreja, parava no bar próximo, escondidinho, em pé da igreja, tomar uma cervejinha, época de calor. Uma certa feita, ele resolveu sentar numa parte visível, que dava para ver, quem estivesse na rua, dava para ver quem estava sentado nessa mesa. A essa mesa. E passou o pastor dele. E o pastor percebeu. O olho de raio-x, o pastor percebeu. E o pastor foi lá. O irmão estava lá empolgado, tomando sua cervejinha. E o pastor bateu no ombro dele e foi logo dizendo: ô pastor, me perdoa, é porque eu não posso beber sem a minha gelada. Mas não há nada que seja oculto, que seja feito em oculto, que não venha a ser revelado. Eu não sei o que você faz quando está longe dos seus líderes. Eu não sei o que você faz quando está longe das suas ovelhas. Eu não sei o que você faz quando está longe do seu pai, da sua mãe, seus tios, seus parentes. O meu consolo, a minha esperança é que tudo que você faz agrade a Deus. Porque quando nós fazemos algo que agrada a Deus, estamos fazendo algo que as pessoas não veem e agrada a Deus, nós não precisamos nos preocupar se alguém nos vê fazendo isso. Porque geralmente isso pode gerar mania de perseguição. Se você fica praticando coisas escondidas que desagradam a Deus, você vai ficar com mania de perseguição, né? Alguém está me perseguindo, alguém está me olhando. Acha, lá vem um pastor, lá vem irmão, lá vem não sei quem. Você vai ficar com mania de perseguição. Ele não para de passar folhas, né? Meu Deus do céu, esse pastor não para de passar folhas. Como é que tem sido o seu comportamento? Tem refletido o caráter de Cristo, querido? As pessoas têm conseguido perceber Cristo em você? Nós temos sido todos os dias bombardeados por preceitos morais nas redes sociais, na televisão, né? E a questão é, essas coisas têm sido nosso alimento? Nós temos alimentado disso? Nós temos perdido nosso tempo na frente dessas coisas, acessando essas coisas? Qual tem sido o seu comportamento frente a essas coisas? Eu li um livro de um pastor americano, e ele, nesse livro, ele narra os 12 anos que ele foi escravo da pornografia. Durante 12 anos, ele dizia que todas as vezes que ele subia ao púlpito, ele subia tremendo com medo de ser descoberto. 12 anos escravizado pela pornografia. E ele escreve um livro falando sobre essa escravidão, essa vida que ele levou. Ele dá muitas palestras nas igrejas, os colegas chamam ele para pregar nessas igrejas, contando aos jovens sobre a sua situação. Foram 12 anos que ele não dormia direito, que ele não conseguia se abster da masturbação, não conseguia se abster da pornografia visual. Quantos jovens, adolescentes não são viciados em masturbação? Tem especialistas que dizem que é saudável, né? Muito saudável. Teve uma vez alguém que disse que alguém jamais, um pregador antigo, ele falou o seguinte: você jamais se masturbou pensando nas águas do rio do Foz do Iguaçu. Você jamais se masturbou pensando em Deus. Portanto, se você faz isso, pecado. E o grande problema de pessoas que têm esse problema é que eles não buscam ajuda.
Eles não procuram se desvencilhar, vencer, ajuda para vencer esse mal. Tem pessoas que são viciadas na mentira. Pessoas são tão viciadas na mentira que às vezes elas chegam a duvidar delas mesmas se o que elas estão falando é verdade ou não. Cara, será que eu estou falando mentira para mim mesmo? Tem pessoas que são viciadas na fofoca. São vícios. Às vezes nós qualificamos pecado. Ah, tem um pecadinho, tem um pecadão. Né? Ah, aquele cara é um estuprador, merecia morrer. Mas você faz coisas. Você mente, cara. Você é um mentiroso. Você vive uma vida na igreja que não é real. Você é cheio de regras. Você é cheio de regrinhas e regrinhas. Mas você faz coisa pior, você mente. Você, na sua casa, você faz coisa pior se os seus parentes denunciarem. Quando é que nós vamos abandonar, amados? Daniel fala assim: a nós pertence o orar de vergonha. Ele fala, Senhor, a nós, ele repete isso no texto, a nós o orar de vergonha, nós temos pecado contra ti. A gente olha para a situação do nosso país, mas o grande responsável, muitas vezes, é a igreja brasileira. Porque, enquanto ele perde tempo, nós perdemos tempo fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. Muitas vezes nós ficamos brigando por placas, brigando por regras, muitas vezes, que são válidas, muitas vezes, mas nós lutamos e bradamos por isso. A gente vê uma situação dessa no nosso país, pessoas morrendo ao nosso redor, pessoas pedindo nosso auxílio, e a gente diz, quem dera tivesse alguém para ajudar essa pessoa, e nós podemos ajudar. As nossas orações são tão vazias porque elas são recheadas de pedidos próprios para o nosso bel prazer. São orações egoístas. A gente quer só ter de Deus, né? Senhor, me ajuda a passar na prova do Enem. Senhor, me ajuda a passar porque eu fiz aquele exame, aquele emprego. Senhor, me ajuda a passar porque eu não sei o quê. Senhor, ajuda o meu filho porque ele fez aquilo e aquilo outro, Senhor. Ele precisa disso. A gente nunca diz, Senhor, me ajuda, Senhor, a mudar o meu caráter. Senhor, me ajuda, Senhor, a abandonar meus vícios, meus pecados. Eu tenho pecado contra o Senhor, eu preciso mudar, eu quero sair disso. Eu quero viver uma vida santa. Uma vida que agrade ao Senhor. Geralmente nós temos a atitude, é isso que eu chamo de dualismo, né? Olha, eu parei de mentir, mas eu não falo a verdade para o próximo. Eu vejo algo de errado, um pecado, eu vejo uma situação, nós não combatemos essa situação que desagrada a Deus. Ah, eu abandonei a mentira, mas eu não falo a verdade. Quando ele fala aí, não, irai-vos, não pequeis, é interessante isso, porque tem a ver com indignação com relação às questões, a questão mesmo de injustiças e outras coisas relacionadas. Vamos supor, a situação do nosso país, a corrupção. O que nós podemos fazer como igreja? Buscar ao Senhor clamando pela situação. Mas existem muitos cristãos defendendo bandeiras de partidos, defendendo pessoas criminosas, e às vezes apoiado porque recebeu benefícios do governo, que é o dever do governo, e às vezes por medo, eu estou com medo, porque se vier outro eu vou perder esses benefícios, meu filhinho vai perder isso. Você não está preocupado se o que ele fez é errado ou não, se ele quebrou, se ele foi corrupto. Você se preocupa com o teu bem-estar como igreja. Será que está certo a tua atitude? A santidade não é um convite, mas é uma ordem, uma obrigação, um dever de todo aquele que quer ter um coração comprometido com o Rei. Segundo, a santificação envolve integralidade e não parcialidade, ou seja, Deus te quer por inteiro, não fragmentos seus. E terceiro, a santificação reflete os preceitos morais do reino e não os do mundo. Então quero deixar isso com você. Se você não lembrar o tema do sermão, se você conseguir lembrar pelo menos um desses tópicos que foi falado, mas melhor que lembrar, você viver isso. Eu vou ficar
satisfeitíssimo de ter vindo aqui nessa noite, anunciado aquilo que Deus colocou em nossos corações.